Gente, obrigada por separar um tempinho para vir aqui me contar como Imagina. foi a viagem de vocês. Quando é que vocês viajaram? Foi em setembro. A gente saiu daqui dia 23 de setembro Voltamos dia 8, e voltamos dia 8 de outubro. fugindo do Do Milton. Milton. Nossa, é mesmo, foi logo depois, né? Não, a gente chegou numa segunda, E aí passou a Helene. passou a Helene Na na quinta ou na quinta ou na sexta? sexta. Passou a Helene, foi lá para cima, né? Uhum. Mas a gente pegou um rabinho ali, porque pegamos uma ventania danada, né? E aí Diferente, voltaram logo antes do Milton. Um voltamos dia. um dia antes do Milton. E assim, tudo dentro do nosso planejado. A gente não precisou mudar a data. A companhia aérea até estava tentando Só que oferecer para a gente mudar a data, e a gente falou, não, vamos voltar. Tá certinho. E me conta, assim, se vocês já tinham ido antes pra Disney, quantas pessoas foram na viagem, onde é que vocês ficaram, como é que foi? A gente nunca tinha ido, você me corrige aqui, tá? Algumas coisas. Foi a primeira vez que a gente foi para a Disney, uma viagem programada por muitos anos, né? Porque a gente já tentou várias vezes, a gente tentou ir no meio logo no ano da pandemia, e aí a pandemia não deixou, a gente estava com o ingresso comprado, uma bagunça, e aí tivemos que mudar todos os planos, mas dessa vez deu certo. A gente estava em três, eu, a Débora e a nossa filha, a Tabata. A gente ficou em dois hotéis. A gente ficou no Windham, em Celebration, e depois, na primeira semana, então ficamos ali para frequentar os parques do lado da Disney, e depois a gente mudou para o Monreale, que fica perto dos parques da Universal. Uma semana em cada. Quantos anos que tem essa filha? 12. 12 Ela 12. fez 12 anos lá. lá, No Ah, dia do aniversário dela, a gente estava no Halloween da no Magic Disney, Kingdom. no Magic Kingdom. ai, que delícia, que legal. E voltando um pouquinho, assim, de curiosidade, como é que vocês me conheceram? Que eu sei que faz tempo, né? Putz, Foi na pandemia, foi na pandemia, que aí ele fez o curso. né? A gente estava lá planejando tal, e aí começamos a assistir muitos vídeos. E aí procurando alguma coisa no YouTube, e aí a gente encontrou você. E aí eu fiz de você para trás, né? Nós assistimos todos os vídeos antigos, todos literalmente, e depois a gente foi, e aí Acompanhou depois todos. todas as lives, que As você começou a lives. fazer muita live na época da pandemia, né? Foi. E a gente estava em todas. Uhum, eu lembro. A Era gente programa de família. era, putz, era muito legal. E assim, toda vez que você entrava, a gente fazia algum comentário, e aí você falava assim: ah, o Daniel falou isso, ah, o Daniel, a Débora e a Tabata estão assistindo. Nossa, era uma festa. Nossa, aí a Tabata falava assim, assim apareceu na TV. Diversão pra gente isso. E aí vocês estavam lá, então já estavam planejando a viagem e tal, e aí vocês começaram a ver minhas lives e em algum momento vocês decidiram entrar no app. Como é que foi isso? Porque vocês já estavam olhando bastante conteúdo gratuito. Como é que foi essa parte? Sim, né? Foi um pouco antes da pandemia, porque a gente chegou a comprar o ingresso e ele já estava fazendo o curso, e aí fecharam os parques. Então ele já estava fazendo o curso, aí ele concluiu o curso, falei, a hora que der, vamos, né? Mas aí já estava encaminhado. A decisão por comprar o curso estava mais relacionada às estratégias dos parques, né? Porque a gente ouve muita gente falando sobre a quantidade de fila, é muita fila, muita fila, muita fila, muita fila. Então, quando a gente resolveu comprar o curso, até a data que eu escolhi para ir no parque foi influenciada pelo curso, porque ah, é uma viagem muito cara, todo mundo sabe disso, né? O dólar do jeito que está, hoje ainda está pior, né? Porque o dólar está mais caro. Então, até a data que a gente escolheu para ir estava relacionada, primeiro, ao aniversário da nossa filha, mas também a questão da estratégia dos O parques, né? volume de O que que a gente, gente, né? o que que a gente ia conseguir fazer sem comprar os. Na época ainda era o Fast Pass, aí depois virou. Agora a gente está no Light Lane, né? Mas foi mais pensando nas estratégias. Lógico que o curso ele deu uma dezena de outras dicas, né? E É, foi a questão da nossa programação. eu até ia falar, quando você comprou, era Fast Pass, depois virou Genie, aí virou Lightning Lane Multipass, É, então por tudo isso. Agora Eventualmente, tem o Express. agora e um monte de mudança. E como é que você estava assim na parte do planejamento? Porque vocês nunca tinham ido, né? Vocês estavam com Uhum. algum receio, insegurança? alguns parques a gente ficou com medo de, por exemplo, qual que foi aquele que a gente até pensou em comprar e acabou não comprando? Não foi. Agora?
Não. Não, a gente comprar o fura-fila, mas a gente acabou não comprando. Ah, no Hollywood Studio a gente ia comprar o Light Lane Multipass. Uhum. E aí a gente acabou não comprando de última hora, porque a gente já estava lá há alguns dias, a gente acabou decidindo não comprar ele, E né? deu para fazer tudo. É, então, aí eu ia te perguntar. Então, vocês ficaram num hotel que não tinha entrada antecipada, né? Tinha. E, Não, não dá. e vocês chegaram a comprar algum tipo de fila rápida em algum parque? Não. Nenhum. Não Mas compraram a gente, nada. mas a Nada. gente fez a estratégia da corda, né? A gente fez em todos os parques, todos, literalmente Aham. Só todos. não fez no dia do aniversário porque a gente entrou às 4, que era É, aquele Quero ingresso do Halloween. Halloween. Mas mas é, aí ele é mais vazio, né? Uhum, Muito mais vazio. A gente aproveitou demais o parque, das 4 à meia-noite. uhum, Então, assim, a gente só não foi em mais brinquedo porque a gente não tinha mais perna. Porque se tivesse perna, a gente ia. Porque tinha alguns que estavam tipo 10, 15 minutos para ir. E dava para ter ido, mas só que a gente não aguentava mais andar. a gente, por exemplo, no dia do Halloween, a gente foi duas vezes na Seven Dwarfs. Ah, que legal. Legal. E a gente sabe que é É uma talvez das que mais tem fila. segunda maior fila, talvez, do parque, né? A gente foi duas vezes, A né? gente pegou a Tron com 35 minutos. Nossa. À noite. A noite foi Sensacional. sensacional. É, e Então, a a, noite é linda. a Tron é a maior fila do parque hoje em dia, né? Então. Então, pegamos super tranquilo. A gente dá, ó, para você ter ideia, naquela noite daria para a gente ter ido na Tiana, Uhum. porque não tinha fila virtual, né? Por conta do Halloween. Tava 15 minutos. Ó, que beleza. Não aguentava atravessar o parque de novo e não tinha condições. É, Aí a gente desistiu. então, a gente fez muito da estratégia da corda, né? E uma das coisas que a gente foi fazendo alguns dias antes que antecedeu a nossa viagem foi acompanhar as filas, o histórico de filas de cada um dos brinquedos. Porque a gente chegou lá no parque, a gente montou a nossa estratégia, ó, então nós vamos fazer esse caminho, ou vamos nesse brinquedo e depois a gente redistribui as atrações. E isso foi para todos os parques. E isso deu certo porque a gente pegou aqueles principais com uma fila menor. E sabendo do histórico das filas, a gente sabia que, por exemplo, a gente estava num dos parques da Universal, tem aquela atração a Dr. Doom, que são as duas Uhum. torres. Ela tem um histórico de fila pequeno. Uhum. Então, quando a gente estava passando perto dela e via que estava tipo 30 minutos, falando, não vale a pena? Ela fica Uhum. 5, É 10. 5, 10. Então, por que eu vou nesse brinquedo agora? Vale a pena eu gastar 35 minutos na Hulk? Depois eu volto aqui e ela tá 5. Mas foi porque a gente sabia, né, que o histórico da fila dos brinquedos. Então, quando eu vi algumas pessoas entrando em algumas filas, eu sabia que aquela fila estava fora do normal, assim, estava muito mais alta, eu falei assim, não faz sentido. É o paraquedista, né? Uhum. E pegamos vários. A gente falava assim, ó, isso aqui é paraquedista. A gente conheceu muito brasileiro lá, né? Porque é praticamente tudo brasileiro, né? E aí tinha uma moça que ela falou assim, eu não sei, eu comprei o ingresso porque a minha amiga quis que eu viesse e a gente nem sabe qual é o brinquedo que tem aqui. Eu falei, caraca, você pagou uma Pegamos, fortuna, não pegamos sabe o que pessoas você vai fazer. que não sabiam o que ia fazer no parque, que Tá ficou vendo? lá e falou assim, eu fui em 3 brinquedos só, muita fila. E a É, gente tinha ido no parque inteiro, tudo inteiro. que a gente queria, a gente foi. Aí eu falei assim, como é que ela ficou em 3 filas e eu fui no parque todo? Magic Kingdom, tô falando de Magic Kingdom, No mesmo né? dia, né? Vocês estavam lá no No mesmo mesmo dia. dia, No no mesmo mesmo dia. A gente dia. foi duas vezes. A gente foi no dia do Halloween, depois a gente foi numa outra data. E nessa outra data aconteceu isso. Eu falei, meu, como é que pode? Ela foi no show do Ursinho Pooh, foi no. Sabe, umas coisas assim muito. Que Ah, é a terceira opção para baixo. Em Canto de Tiki Room. Ela falou assim, nossa, eu fiquei numa fila que eu vi uns passarinhos lá. Eu falei, pô, legal, mas eu sei que essa é uma brincadeira, é um brinquedo, o que a gente chama de coringa, né? Eu falei assim, não vou gastar essa fila, vou uhum. para outra, né? Mas aí percebe que estava Caiu lá. despreparado, caiu totalmente de paraquedas no parque. Aí você começa a perceber como que esse planejamento que você fez antes faz diferença, né? A Thalita veio aqui dar uma espiada aqui, ó. Oi! É, Como é que foi a viagem? Fiquei sabendo que você passou o aniversário lá. Maravilhosa. É, deu pra ir muito brinquedo, ver Uhum. muito personagem. Alguns. Alguns. O É. Halloween foi legal? Qual Ana, brinquedo que você mais. Pode falar. não, fala com a Qual Tamara. brinquedo que você mais gostou? Alguns. A do Hulk. Eu, às vezes, Corajosa, eu, hein?
Hã? A gente Foi foi 3 vezes. 3 vezes na Hulk. 3 vezes a gente foi na Hulk. Nossa Senhora. E como é que foi quando vocês chegaram lá? Porque vocês nunca tinham ido, né? Ah, é muito, a gente fica emocionado mesmo, né? A gente acha que não, porque não é coisa de criança, né? Primeiro que Não. não é, né? A gente tira de vez essa história da cabeça. Aí a gente chega e você fica encantado com tudo, né? Com o atendimento, com a recepção. Ela tava com bottom, aconteceu um negócio super engraçado ainda no Disney Springs, que a gente foi dar uma volta no Disney Springs para depois ir pro parque, como era só as 4. Aí a gente pegou o bottom de aniversário dela lá em Disney Springs. E aí, quando a gente tava lá, eu fui com ela no banheiro, e aí tava um cara, tem o banheiro masculino, o feminino e o O armário. acessível, o acessível. Ah, Uhum, E aí tinha um rapaz tirando lixo ali. uhum. E a hora que ele viu, um senhor, né? A hora que ele viu ela com o bottom, ele largou tudo, virou para ela e cantou parabéns para ela. Ai, que legal. Aí eu falei, caramba, né? Onde a gente tá, né? Uhum. Ele largou o serviço para me cantar para ela e depois que ele terminou, ele organizou, virou as costas e continuou trabalhando. E as Nossa. duas ficaram paradas assim, tipo, né? E aí foram acontecendo várias coisas. A gente aproveitou aquelas promoções que tem de aniversariante, né? A gente passou nas lojinhas para pegar presente para ela, tal, não sei o quê. Então a gente aproveitou o Disney Springs. Aí a gente entra no parque, que é fantástico, né? A entrada, tal, e como era um negócio de Halloween, então já todo temático, o pessoal vestido diferente, né? Tudo isso. Aí a gente vai entrando naquela hora que entra Main na, Street. na main, é, Aí a gente vai em direção ao castelo. Primeiro que o castelo é longe, né? A gente tem Uhum. ideia quando está no vídeo que ele é bem mais perto, né? E aí você vai andando e aí começa a realizar que você está ali naquele ambiente que você viu tantas vezes pela internet. Aí a hora que chegou na frente do castelo, eu falei, agora que a gente já pode chorar? Ai, que legal. Ah, foi muito legal, foi muito legal. Baita experiência, assim. E E não aí, é só no parque, né? É tudo que eles fazem, né? Para que aquilo seja realmente mágico. e aí vocês já tinham um norte de para onde ir, o que fazer quando vocês chegaram lá. Total. Tudo, Sim, tudo, a Ana. gente repassou 1 milhão de vezes aqui em casa. A gente assistia alguns vídeos de walkthrough Uhum, para ver conforme você ia passando nas ruas, o que tem à direita, o que tem à esquerda, para a gente ter uma noção para andar dentro do parque. uhum. Então, assim, mais ou menos a gente estava bem situado, assim. Então, sabia onde procurar cada brinquedo, cada área. A gente ficou bem situado. Tinha, claro, não dá para ter tudo, né? Não dá para saber tudo pela internet, mas a maior, 90% a gente já estava bem localizado. Ah, mas só que aí tem o encantamento, né? Que você está deslumbrado com tudo, mas foi bom estar preparado, porque se a gente tivesse deslumbrado sem preparação, a gente ia se perder. Essa é a verdade. Pois é, vocês não tiveram essa sensação de estar perdido, sem saber para onde ir. Não. Legal. E assim, a gente estava em todos os parques, a gente foi montando a planilha que a gente até pegou lá no curso, né? E aí a gente foi preenchendo as ordens das Os atrações que a brinquedos. gente queria, né? Até isso ajudou e foi fundamental para a gente poder ter o norte do caminho a seguir. O fato é que, sabendo tudo que a gente sabia, dos tempos de filas, olhando nos aplicativos, ó, a fila lá tá grande e tal, tinha a estratégia, né? Mas Uhum. quando falou assim, agora qual que é o próximo brinquedo? Ó, o próximo é tal. E aí a gente olhava e falava assim, putz, a fila tá muito grande. Vamos pular, vamos pro outro tal. A gente volta. Então, dava certo isso. O ponto negativo da gente saber tudo isso é que a gente teve que andar um pouco mais. Porque, Uhum. não vou seguir o caminho tradicional. Então, eu vou aqui, vou ali, vou lá, vou aqui, vou lá. Então, a gente andou um pouco mais. Mas o fato é, a gente foi em todas as atrações que a Que gente. a gente queria. Todas, todas, todas. Eu não fui na Rocket, na Universal, porque no dia que a gente foi na Universal, estava Choveu. chovendo. E aí a Rocket Uhum. fechou. O resto a gente foi em todas as atrações. Teve atrações que a gente não foi porque a gente não quis ir, né? Uhum. Não estava no nosso roteiro. Uhum. Vou jogar aqui o O Inca. Simpson. O Simpsons Uhum. Ride. A gente não queria ir no Simpsons Ride, né? Então a gente não foi. Mas aí a gente acabou em tudo que a gente queria, né? Uhum. E alguns brinquedos a gente foi mais de uma vez.
né? Eu tô falando, a gente falou da Hulk aqui, por Falou exemplo. 3 vezes. A gente fala do Piratas do Caribe, que foi a primeira atração que a gente foi. Quando a gente entrou no parque, Halloween, tiramos umas fotos. Minha filha queria tomar o sorvete na pia do Mickey. Tomamos o sorvete na pia do Mickey, que era o presente de aniversário que ela queria, apesar de já estar no parque. Aí ela falou assim: qual que é a nossa estratégia? A nossa estratégia a gente decidiu, vamos seguir por aqui. E aí a gente foi No no Pirata do Pirata do Caribe. Caribe. Nossa, foi legal, primeira atração. Quando a gente voltou no, no Magic Kingdom, a gente foi de novo. Né? Uhum, Foi, Deu para deu repetir. para repetir quase todos os brinquedos. Mas por quê? Porque a gente sabia dos tempos das filas e como eu falei no começo, até a data foi escolhida sabendo de como é que era a questão da lotação dos parques. Tava cheio? Para quem não, para quem tava cheio, sem dúvida. Nós pegamos algumas filas bem grandes. Vai lá a maior fila que a gente pegou não foi a da Tron, porque a gente estava no Halloween, mas foi a do Hagrid. ah, do Ah, Hagrid, não tem jeito. mas vale a pena, hein? Vale a pena. Não, mas só que a fila parou porque choveu. Ah, Aí a gente ficou lá dentro. Aí eles falaram assim: vocês podem sair ou podem esperar. Eu falei, mano, já estamos aqui 1 hora. Vamos esperar. Já tá aqui. Já perdeu o tempo, agora fica. Mas foi a maior fila que a Mas gente aí, eu pegou. acho que deu mais uns 20 minutos, eles Todo, liberaram. todo Aí já mundo. tinha saído um monte de gente da fila. E ah. aí a gente foi rapidinho. A gente foi um filme persistente. Porque a gente também olhava para a previsão do tempo. E a gente sabe como é que é Orlando, que chove, para, chove, para. Uhum, A boa. gente sabia disso, né? Mas estudamos, hein? Que nem Nossa, para passar Ana, no vestibular. foi. E no seu dia normal de Magic Kingdom, você ficou o dia todo lá, até o final. No Não A final. chegou a gente ficava ser. até a última gota em todos. Só a gente só não ficou no Animal Kingdom. No Animal Kingdom que a gente esgotou o parque e já tinha acabado, não tinha mais o que fazer. Eu falei assim, ó, vamos embora. Você tem noção de quantos brinquedos vocês conseguiram fazer, assim? Total de todos os parques, Os seis É? parques, os quatro Deu Disney e os dois Universal. deu quase 100 atrações. Quase 100 100 atrações. atrações. Nossa. Que a Aham. gente colocou os brinquedos, o Sem encontro com o replay. É, sem personagem. replay. Só uma vez que foi em cada Sem brinquedo. contar os que vocês repetiram. Sem contar os que repetiram. Deu Meu, quase 100 atrações. muita coisa. Nossa senhora, é Mas muita a Deu para gente coisa. aproveitar muito. Dá uma média de quanto? Vou até fazer essa conta aqui. 100 de 20. uma Porque eu média entrei no de. aplicativo e a gente foi falando lá, esse aqui a gente Não. foi. Aí a gente entrava então, no outro parque, foi. Daí, contando tudo, deu quase 100 atrações. Uma Acho que média de 90. 16 por parque, mas tem parque tipo o Epcot nem tem 16, né? Então vocês Então. fizeram tudo do Epcot e deve ter parque que vocês fizeram 20 por aí. Ah, Magic Kingdom, no dia que a gente foi do Halloween, e no outro, a gente foi em muita atração. A gente aproveitou demais o Magic Kingdom. Que Porque legal. a gente ia fazendo essa estratégia da fila, aí a hora que via que estava um pouquinho menor, a gente corria para lá, pegava o brinquedo e já de novo, entendeu? Então a gente repetiu muito o brinquedo, que nem a Big Thunder Mountain, a gente foi várias vezes, os Sete Anões, a gente foi repetindo. O que não repetiu, a Tron, que não valia a pena gastar mais 1 hora e tanto, ou 2 horas, para ficar esperando, sendo que a gente já tinha ido. Então, Uhum. a não ser que fosse um negócio assim, não, eu tenho que ir pela segunda vez. Não, não era o caso. A gente já tinha ido, tinha tido a experiência, então foi. E vocês falaram que vocês viram muita coisa e tal, e muita gente fala que não tem tempo, e é normal, né? Nossa vida é corrida e tal. Como é que vocês arrumaram tempo para assistir tudo, organizar a viagem? Como é que vocês fizeram? Hora da refeição. A gente, todo almoço e toda janta, a gente ligava um vídeo, ou Ah, dois, ou três, e assistia vídeo curto, vídeo longo, qualquer vídeo que falasse das atrações. E aí a gente assistia e ia falando, ó, isso aqui, a dica é boa, isso aqui, a dica é boa. A gente ia anotando. E isso no planejamento que você está É, falando, né? isso, é. Agora, lá no dia a dia, era bem isso, né? Chegava muito cedo nos parques, então, muitas vezes, né, com o parque abrindo, né, a gente já estava lá e ia no parque até o final, até esgotar mesmo, né? No último parque que a gente foi, foi Universal, a gente estava pegando o trem do Harry Potter para voltando vai. pro Island, tipo, fechava às 19 horas, a gente entrou na fila às 16h58, né? Tipo assim, era no limite mesmo da atração. Então, a gente se organizou dessa forma, a gente usou o tempo máximo que a gente tinha no parque. O que que teve alguma coisa lá dentro do app que
foi um ponto-chave, assim, que você pensou, nossa, se não fosse isso, ia dar errado, se eu não tivesse visto isso, não ia dar certo? É que Eu acho que uma das coisas que é importante é o elencar a prioridade. Porque senão, eu falei, a hora do deslumbre, você perde a noção se você não está focado. Essa é a verdade. Então, assim, você vai querer em tudo sem pensar se vai demorar, se vai não sei o quê. Então, a gente tinha essa noção, a vontade vinha, às vezes, de desviar do curso que a gente tinha feito, mas só que se desviasse, a gente ia perder muito tempo. Então, esse negócio de elencar, assim, ó, isso aqui eu não posso deixar de fazer, esse aqui tudo bem se não fizer, esse aqui se der tempo. Né? Acho que essas três coisas, assim, o tempo todo a gente ficava assim, não, isso aqui a gente tem que fazer, então vale a pena pegar essa fila? Vale, agora vale. Então eu ficava nesse nível, né, de saber o que queria e o que poderia fazer, né? Se não desse o outro, tudo bem. eu acho que isso é verdade, né? Dizer, colocar as atrações coringas e utilizar elas a hora que a gente sabia que era possível. Muitas vezes a gente pegava alguma atração coringa para descansar um pouco. A gente viu Eu falei, Carrossel do Progresso. falei tanto de você nessa história aí do calor, porque a gente não tinha noção do calor que faz Hum. lá. A gente sabia que era quente. Porque a gente mora também numa cidade quente. A gente mora no interior de São Paulo. Então é É quente. quente, Mas é um calor é diferente. diferente o calor. E aí eu falava assim, ainda falei lá no parque, eu falei pro Daniel, eu falei, putz, agora eu tô entendendo porque que a Ana falava assim, ah, você entra, descansa e vai pro ar-condicionado. Eu falei, caramba, que toda hora que ar-condicionado quer ir mesmo, gente, que é desesperador aquele calor, é horrível. E aí eu falei, agora eu entendi, a gente entrou no carrossel do Progresso para pegar ar-condicionado E descansar as e pernas um pouquinho. descansar as pernas. Então, assim, realmente, mas eu não tinha essa ideia, essa noção de que era necessário ter um lugar para você descansar e um lugar para você refrescar, porque o calor é demais, né? E aí você que não está acostumado com esse clima forte demais, né, de calor, aí destrói, né, para o dia a dia lá. E o dia é longo também, né? Então, se você não. Sempre muito longo, né? A umidade, né, do clima lá, ele é bastante. A gente até brincou, falou assim: aqui não é um lugar para morar, não. É só Dá para para se passear. divertir, mas para É, morar aqui, porque você tem o oceano de um lado, o Golfo do outro lado, então é bem úmido, né? Então, É, ufa, você que morou um tempo lá, é não é desafiador. fácil, não. Por isso que eu falo, vocês vão ficar procurando um ar-condicionado. E tem esse ar-condicionado que é É bom, tem esse verdade. outro aqui. as filas temáticas com ar-condicionado ajudam bastante. Então, eu acho que essa é uma outra coisa interessante, né? As filas temáticas, elas te ajudam a passar aquele tempo. Então, a gente pegou muitas filas de 30, 40 minutos que passava assim, Até de uma hora que a gente pegou no link do Dash lá, sim, a gente passou nem de boa, sentiu. né? Porque a fila é temática, então você vai ter na atração ali. Mas do OPP, a Débora, acho que resumiu muito bem, né, a questão de pegar as atrações coringas e eu acho que o melhor para a gente ali foi justamente pegar a ordem do parque, né? Restabelecer uma A ordem, a estratégia, né? estratégia. Gente, isso faz Muita diferença. muita Nossa diferença. Senhora, É, é um negócio fenomenal. e para quem nunca foi, né, às vezes nem sabe qual atração que tem em cada parque e tal. Então você primeiro consegue ter um entendimento do que tem, para aí você priorizar, né? Sim, sim, porque você pode se enganar. Por exemplo, você pode pegar aquele trenzinho no Magic Kingdom, eu esqueci o nome do trem da entrada, né? Que ele dá a volta no parque todo. E aí tem uma hora que ele desce lá atrás, naquela parte bem infantil. Você Uhum. pode dar de cara com a Barnstorm. A gente fez isso, a gente passou na Barnstorm. Tava com uma fila, acho que de 45 minutos. Falei, caramba, 45 minutos da Barnstorm dá para eu pegar uma atração boa. Então, assim, a gente acabou não fazendo, mas a gente não fez Barnstorm, mas foi fazer lá uma Big Thunder, por exemplo. Vai E, ali, passa pelo lado da Tron. São tempos, não são iguais, mas não dá para gastar 45 para uma família com adolescentes adultos, né? Se tiver com criança pequena, Aí muda o sim, cenário, aí muda o cenário. porque aí você sabe também que a Barnstorm é uma montanha-russa infantilzinha, que não vai ser Uhum. prioridade para você, então você consegue ter esse discernimento de falar, não, essa fila eu vou entrar, essa eu não vou entrar, né? Exatamente. Isso foi fundamental, fundamental. Você chegou a olhar outras opções além do app ou... Não, aí a única coisa que a gente fez foi seguir alguns dica. dicas de youtuber, né? Então a Uhum. gente pegou alguns, né, que a gente estava acompanhando e ficava assistindo Uns vindo. três, quatro que a gente. Não era também tudo, porque tem muita gente que fala muita besteira, né? De que não é verdade.
Então a gente começou a notar isso em algumas publicações. Eu falei, meu, essa pessoa não dá para seguir mais, fala muita bobagem, né? Que fala que não, você é obrigado a comprar fila virtual, a fura fila, você é obrigado a não sei o quê, nananá, e não precisa. Você pode comprar? Pode, talvez você aproveite de uma forma diferente o parque, mas é possível você fazer sem comprar o fura-fila. E a gente pagou para ver mesmo, porque a gente fez tudo sem fura-fila e fez muita atração. Ah, legal, legal que vocês começam a conseguir filtrar, né? Quem que É, tá, quem que é Deu. sério, quem que porque tá. se você não filtrar, você acaba sendo é, muitas vezes enganado com essa sensação de que se eu não comprar um Lightning Lane, por exemplo, eu não vou conseguir aproveitar o parque. Bom, primeiro que o parque por si só, todos os parques eles são sensacionais. Então, é só por entrar neles, eles já são uma atração. E não ter os Lightning Lanes, por exemplo, não quer dizer que eu não vou conseguir ir nas atrações. De fato, talvez lá naquelas épocas de pico, né, final de dezembro, junho, julho ali, talvez a experiência seja diferente. Talvez ali seja mais must have você ter o Lightning Lane. Mas na época que a gente foi, não. É, 100 Era só atrações em 6 parques, tá muito bom. E- sete. Vamos contar sete, porque a gente foi 2 vezes no Magic Kingdom, vai. ah, tá bom. É, É. 6,5, né? Porque eu também, vocês entraram 4 da tarde. Ana, a Tá gente bom. pegou 9,5 kg de doce. em três. Tirou o Eu dinheiro falei, do gente, ingresso em doce. uma mala de despacho inteira de chocolate. Gente. Aí a gente começou a ver, eu falei assim, a gente queria tava trazendo outras coisas, né? Aí a gente lá no hotel fez uma amizade com o pessoal lá brasileiro. O que a gente fez? Pegou o doce menos gostoso, porque não tem doce ruim, né? Uhum. Que eram umas balinhas. Pegou os menos gostosos, deu tipo uns 300, 400 gramas de bala e a gente deu para eles. Ah, Que legal. aí foi diminuindo os Uhum. pesos, né, das coisas, porque a gente já não dava para pôr uma agulha nas malas já. Então a gente pegou 10 quilos de doce, a gente não imaginava. Não, Tá um mentira. ano comendo doce. Nossa, E a gente chegou aqui e distribuiu para todo mundo. nossa, Ah, família, Amigos, amigos. mandou para todo mundo. tá certo. Eu soube mesmo que esse ano eles estavam bem generosos, né? Na Então, distribuição ali. com ela, com o bottom do aniversário, eles arrebentaram. Tanto que eles deram uma sacola extra para ela. Nossa. No final, assim, acabando o dia, era Já era umas onze e quase meia. meia-noite, era. A gente foi num Num ponto de totem pegar lá. doce embaixo da Tron ali. Eles encheram todas as nossas sacolinhas. E a gente estava colocando um pouquinho na mochila, sabe? Uhum. Para não ficar lotada, né? Aí a moça ia apertando assim, ó, uma mochila, a sacola. Aí ela falou: Vocês têm mais alguma sacola? Eu falei: Não, não tem mais, né? Uma por pessoa. Ela falou: Não, mas eu tenho. Aí catou uma outra sacola e Encheu. encheu inteira, socando assim. É Gente, aniversário dela, vamos dar para ela. ai, que legal. Deixa eu te perguntar, você chegou a participar das reuniões do Zoom que a gente fazia todo mês? Faz ainda todo mês? Sim. Eu participei esse ano quase nenhuma, mas nos outros anos, sim, eu participava de várias reuniões. O que que você achava, assim? Você achava que ajudava, mesmo ainda estando longe para sua viagem? Sim, sabe por quê? Porque a dúvida do outro respondia algumas das minhas perguntas e levantava alguns pontos que eu não sabia que eu tinha que pensar, né? Algumas dicas, né? Não vou conseguir exemplificar agora nenhum ponto. Mas eu lembrava e falava assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, Uhum. né? E é uma verdade. Então, aí, tudo isso a gente ia anotando, ia fazendo um bookzinho ali de coisas que a gente estava. É só um pouquinho. É legal você falar Bagunçando. isso porque às vezes eu falo que a gente tem essa reunião em grupo, né? E o pessoal fala, ah, mas em grupo, que ele preferia que fosse individual. Mas eu faço em grupo justamente por esse ponto que você falou, né? Porque um levanta alguma coisa que o outro não, às vezes você não pensou, não sabia que isso poderia ser uma dúvida, né? Porque a gente, sem ter experiência nenhuma de parque, você tá meio vendido, né? Então, assim, a gente sentava para escutar as reuniões e aí realmente a gente começou a pensar em outras coisas que só a gente estudando por conta não ia conseguir. Às vezes entrava numa reunião com duas, três perguntas ali, né? Então a gente sempre se preparava antes. Ah, o que que a gente precisava perguntar agora? Ah, precisava perguntar sobre aluguel de carro, precisava perguntar sobre hotel ou sobre alguma atração específica. Aí entrava com a listinha.
e às vezes nem fazia a nossa pergunta, né? Porque muitas vezes alguém fazia aquela pergunta ou surgiam outros assuntos tão importantes que a gente acabava anotando e deixava para o próximo, porque a gente já tinha a programação, a gente já sabia quando as reuniões iam acontecer, então deixava ali, né, a pergunta para fazer depois. Mas eu acho muito prudente, né? Quando a pessoa fala do one-on-one, às vezes eu vou chegar aqui no one-on-one, vou te fazer três perguntas. Ele fala assim, tá ok, tá ok. E aí eu ia desligar, falo assim, esqueci de perguntar aquilo. E quando você está ali naquele tempo com o pessoal, é uma enxurrada de informação. Então, eu vejo muito valor naquilo. Que você diria? Assim, não. Primeiro, assim, você acha que o curso te ajudou a evitar filas nos parques? Muito, Muita. mas muito. Ana, eu fui em todas as atrações que eu queria. Todas. Eu não fui na que não estava chovendo. O resto eu fui em todas. Mas por quê? Porque a gente montou a estratégia com base no conhecimento que a gente tinha. E muitas vezes as dicas que a gente tinha era olha no aplicativo, olha no aplicativo. Então, muitas vezes, talvez, vou dar um exemplo aqui que a gente estava lá no Magic Kingdom. Ah, estou aqui no lugar da Tiana. E dentro da minha estratégia, a minha próxima atração é Space Mountain, por exemplo. É do outro lado do parque, anda pra caramba para chegar lá. Aí eu Uhum. olho no Space Mountain, tá falando que tá com 120 minutos de fila. Não vou. Não precisa. Eu sei que não tem, não é histórico da Space Mountain tá Uhum. com 120 minutos de fila. É uma fila menor. Então aí a gente mudava a estratégia. Então fazia com que a gente repensasse a estratégia até mesmo ali na hora. Então, muitas vezes, e aí para nós funcionou isso, né? A gente montou a estratégia, mas durante o dia ela acabou sendo readaptada pelo nosso conhecimento do que a gente tinha. Mas o montar a estratégia fez sim a gente reduzir o tempo de fila. Com certeza. Não tem E dúvida. teve algumas vezes que a gente foi sacaneado pelo. A gente entrava na fila, tipo, tá 15 minutos, e você via claramente que você ia ficar uma hora ali, pelo andar do negócio. A gente saía da fila, não Uhum. ficava, não gastava 2 minutos ali. Porque a gente já sabia que aquilo ali não era a fila de 15 minutos que eles estavam falando. Então a gente, pá, trocava. E é porque eu acho que ou o aplicativo não estava atualizado, porque tinha acabado de dar um boom de gente, ou porque Uhum. alguma outra atração quebrou e aí veio todo mundo para lá. E aí a hora que eu olhava assim, não, vamos sair daqui dessa fila agora. Então a gente saía da fila, a gente pegou a Rise. Não foi a Não, Rise não foi of the a Rise, foi Resist. a outra. Millennium Falcon. Aconteceu isso no Millennium Falcon com a gente. Uma delas foi essa. A gente pegou, já tinha ido nela, aí vamos de novo, vamos de novo. Tá 15 minutos. É, Vamos? Vamos. a hora que a gente entrou, a fila não tava de 15 minutos. Hum. Não sei se tinha. Aí a gente ainda ficou um tempo ali na fila, aí eu falei, meu, não vai rolar. A gente vai perder tempo aqui para ir em outra coisa. Aí a gente saiu da fila e foi em outra coisa. Então a gente até isso de entrar e perceber qual que era o esquema da fila, a gente já saía fora. É legal você falar isso porque, falando assim, parece que vocês tinham muita experiência, que já estavam indo pela 10ª vez pra Disney, né? Sabendo qual, se a fila tá grande ou se não tá, invertendo aqui e ali. Então, isso é legal, que as pessoas, né, às vezes querem que a gente faça por elas, mas eu gosto muito mais de explicar a inteligência de tudo para que você consiga entender quando você tá lá no parque e fazer essas trocas, né? Né? Deu muita autonomia pra gente isso. Né, É. da gente poder resolver, porque assim, dá aquele medo, né? Até você pisar lá dentro, no primeiro parque, dá um medo do caramba, fala assim, meu, vai dar certo isso que a gente tá fazendo? É a primeira coisa que você pensa. Será que vai rolar? Porque a gente não tinha noção do tamanho do parque, de tempo, de nada. A gente tinha o que tinha visto na internet, que tinha visto no aplicativo, que tinha visto, não. Mas na realidade, às vezes é outra coisa, né? Então, a hora que a gente pisou lá, eu falei, agora, será que vai rolar isso? E deu super certo. E pensando em quem tá agora nessa fase de planejamento e tá com essa mesma insegurança de será que vai dar certo, será que não vai? Porque às vezes é muito fácil ouvir eu falar, né? Eu posso falar, ah, você tá falando, mas você já sabe. Então, é legal ouvir de alguém que também passou por isso, também estava nessa insegurança, nunca tinha ido e foi e deu certo, né? Que sugestões, dicas que você daria para quem tá nessa fase de planejamento, que tá inseguro ainda? Eu diria duas delas. Assistam os vídeos, assistam os seus vídeos, que são muito bons, né? Mesmo os mais antigos, que contam um pouco sobre o que que é o parque, o que que não tem, o que que não tem, todos os conteúdos que você colocou no próprio YouTube, mas quando a gente entra para o app, é, ele
pega algumas coisas que a gente vê no YouTube, ele dá uma clareada dentro da estratégia do que você deveria priorizar ou não dentro de cada parque. Né? Até mesmo a questão de dicas de alimentação, por exemplo. Então, o que eu diria é o seguinte: faça uma imersão de conteúdo, né? Consuma muita informação para você poder garantir e ficar mais tranquilo. Garantir não, mas você ficar mais tranquilo de que o que você está consumindo vai te trazer muita experiência prévia, mesmo que você não tenha ido, né? E montar a estratégia, né, gente? De acordo com o seu gosto. Porque uma coisa é assim, ó, que nem as meninas lá que a gente viu que era de paraquedas, né? Elas foram assistir umas coisas que. Ah, ela vai falar, vai chegar aqui e vai falar, eu fui na Disney, tá? Ah, você foi em tal coisa? Não foi nada, né? Isso a gente, quando conversou com elas, a gente já estava no show de fogos, então não ia mais em nada. Uhum. Então, já tinha acabado o dia, perdeu um dia inteiro de parque. É uma viagem que é muito dispendiosa para você perder tempo. O tempo ali é tudo que você tem. Então, assim, tem que se organizar, tem que fazer as estratégias de prioridade. Não vai dar para ir em tudo. Com 2 dias de Magic Kingdom, a gente não foi em todas as atrações do parque. Então, não dá para ir em tudo, mas a gente foi em tudo que a gente queria. Isso que é importante, você está satisfeito com o que você escolheu e fala, nossa, valeu a pena ter. Então, assim, dá uma segurança no sentido de que você sabe o que você quer. Como vai ser lá, dá essa segurança, porque foi a primeira vez. Agora, voltando, com certeza a gente vai mais tranquilo, sabendo que é possível fazer todo o parque sem precisar comprar um fura-fila, comprar alguma coisa, porque é possível fazer vendo a estratégia. Legal você falar isso, porque às vezes eu faço consultoria com o povo. Hoje mesmo eu tava fazendo uma. Ela colocou as atrações que ela queria ali. Eu falei, tá, mas isso aqui numa manhã você faz. O que mais que você quer fazer? Ela, sério? Eu achei que ia levar o dia todo. Falei, não, pode colocar mais coisa aí. Então é Mas ela legal realmente você ter consumiu, essas prioridades, né? mas provavelmente ela consumiu informação ou de uma pessoa que teve uma experiência ruim, Uhum, ou de alguém que está querendo vender alguma coisa para ela. Meu sentimento É, é esse. Né? Tem gente que vende declara dificuldades para vender facilidades. Né? uhum. Já percebemos isso. Né? Então, talvez ela estava desesperada, por isso ela falou: vamos fazer 3, 4 atrações só. Mas É, era. uma coisa exatamente. que eu acho legal falar, assim, que a gente experimentou lá, é que qual é a diferença de você parar para comer e você não parar para comer, você levar lanche e comer qualquer coisa nas filas. Né? A Uhum, gente fez um único parque, a gente escolheu um parque só para almoçar no restaurante, Ter uma para ter experiência. experiência de comer lá, uhum, né? Foi lá no Animal Kingdom, no Rainforest. Mas você perde muito tempo. uhum, Então, se sua ideia é fazer muita coisa, às vezes deixar o restaurante é uma opção, né? Então, eu achei interessante isso, porque a gente gastou ali fácil 1 hora e pouco dentro do. Tudo bem que o Animal Kingdom ele é um parque menor, a gente acabou até saindo mais cedo naquele dia, porque a gente já tinha feito tudo o que queria. Mas, por exemplo, no Magic Kingdom, que você tem 1 milhão de atrações lá, de repente você tem que ver se vale a pena você parar por 1 hora para fazer uma refeição, uhum, né? E não é ruim comer na fila, porque você está dentro do ar-condicionado na maioria das filas, então você consegue se alimentar, você consegue ficar numa boa e aproveitar melhor o parque. Então, eu achei isso uma das coisas que a gente escolheu só para um parque e achei que foi legal. Porque se a gente escolhesse para outros, a gente ia perder tempo. É, esses restaurantes table service, né, que vem o garçom, realmente eles são mais demorados. Então, é importante você falar que tem que levar em consideração mesmo esse tempo, né? Vai tirar um tempo de parque, realmente. Aí é questão de prioridade, né? Para a gente deu certo, porque a gente fez no parque menor, né? Foi mais rápido em Uhum, tudo. Mas até isso foi escolhido. Até isso foi Foi pensado. escolhido na planilha. Foi pensado assim, ó, aonde a gente pode colocar um restaurante, porque a gente queria ter uma experiência num restaurante. Qual que a gente vai? Então vamos nesse, porque é um parque menor, é um parque que a gente deve fazer mais rápido as coisas e não vai impactar muito no nosso planejamento. Mas isso foi porque a gente sabia de tudo que a gente sabia. uhum. E se falou da planilha, eu lembrei agora. A planilha GPS, você chegou, eu cheguei a te mandar, vocês chegaram a usar? Não, a GPS eu acho que não. Não. Só tinha a planilha dos parques. Eu acho que quando eu peguei, não,
Eu nem lembro dessa GPS, Ana, de Não, verdade. eu chamo de GPS, mas é aquela planilha lá onde você coloca os dados da sua viagem, tudo. Isso eu fiz. Sim, a gente Isso fez eu isso. fiz. Eu fiz. Fizeram. Vocês acharam que E ajudou? dela eu derivei eu criei uma a parte, né? Engordei ela com a informação dos dias. Então, eu coloquei o parque, o que a gente vai fazer naquele parque. Então, e aí, mas foi com base no que eu vi ali. Eu acho que o que a planilha também trouxe, que foi uma coisa interessante, foi a gente não ficar engessado, né? De fazer uma estratégia que não tem que ser aquilo ali. Né? Eu tenho que ir naquela atração, eu tenho que ir naquela ali, eu tenho que ir naquela ali. E tentar fazer uma sequência enrijecida. Então, essa planilha dá, e a gente estudando bastante, você, tá, eu vou conseguir ir naquela lá daqui umas 2 horas, talvez, na outra atração. Então, eu tinha esse discernimento de tempo, né, que eu tinha disponível e de não fazer um negócio enrijecido, né, por exemplo, que a gente tinha 2 dias de Magic Kingdom. Então eu falei assim, se a gente não for em tal atração hoje, a gente vai no próximo dia e tudo bem. Então a gente prioriza essa atração no próximo dia. No fim deu para ir em tudo no primeiro dia e no segundo dia também. Mas se não tivesse dado, a gente já tinha na cabeça de que, ó, se não desse para ir, por exemplo, lá nos Sete Anões no primeiro dia, a gente ia priorizar os Sete Anões no segundo dia, Uhum, né? Então a gente tinha esse jogo de cintura de não ser um negócio enrijecido. Que você realmente tem a estratégia, você não tem um móvel quadrado que você tem que seguir ali o tempo inteiro, né? uhum. Eu achei isso legal. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Fico muito Imagina. feliz que tenha dado certo. Vocês conseguiram fazer um monte de atração, conseguiram aproveitar. Algum último recado final? Ah, estudem muito. Eu acho que é fundamental estudar as estratégias dos parques para você chegar lá e não ficar perdido. A Débora já falou mais de uma vez, eu vou falar a terceira e falo quantas vezes for necessário. Você pode muito bem gastar um tempo danado com coisas que você pode fazer em outro momento. Entrar, vou dar o exemplo do Magic Kingdom, entrar no Magic Kingdom e parar na frente do castelo na hora que você chega para tirar foto, faz você perder o tempo lá da fila lá das Seven Dwarfs, e aí depois você vai ter que gastar um tempo muito grande nas Seven Dwarfs. Então, e você vai ter várias outras oportunidades na frente do castelo, porque você vai passar ali algumas vezes. E isso vale para o Magic Kingdom, mas vale para todos os outros, né? Eu acho que a situação é a mesma, né? Tem muitos lugares muito bonitos em todos os parques. Então, ponderar mesmo a hora que você vai parar, muitas vezes para tirar algumas fotos, porque você pode perder tempo em fila. E a água de Orlando é muito ruim. É, isso é mesmo. Nossa, como é ruim, gente, aquela água. Fica uma água desalinizada. Nossa, é Ela é muito muito ruim. ruim. Eu acho Acho que eu que já acostumei com ela, mas realmente ela tem um é, gosto, né? ela hidrata, mas não mata a sede, né? Ela é É. muito ruim. Eu acho que você tem que ir com um espírito legal, assim, de curtir, porque a preparação tem que ser intensa, até cansar, mas a hora que chegar lá, você tem que aproveitar, né? Então, assim, chegar lá e querer ficar batendo meta, não é bater meta, né? Você já se preparou, né? Agora tem que ser legal. A hora que você pisa lá dentro, tem que ser legal o tempo inteiro. Então, assim, não fica tentando bater meta, né? Uhum, Não, a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, tem dias que não vai dar para fazer e tudo bem, você já está lá dentro, você já vai aproveitar muito mais tendo conhecimento, inevitavelmente você já vai conhecer mais coisas do que a grande maioria que cai de paraquedas lá. Então, assim, tendo a estratégia certa, a hora que chegar lá, relaxa e curte. Porque boa. é muito bom, experiência inesquecível. Para a gente ainda foi maior, porque tinha o aniversário da filha, né? Então o tempo inteiro ela ficava falando: Nossa, é o melhor aniversário da minha vida, é o melhor aniversário da minha vida, e todo mundo cumprimentando. Então, assim, é realmente muito mágico. Então, a hora que chegar lá, depois de estudar, 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 chega lá e aproveita, né? Não fica tentando bater meta de que tenho que ir em 15 atrações, tem que ir em 10 atrações. Não, Uhum, você tem, vai no que der, mas vai feliz. Pega a uhum. fila feliz, toma a chuva feliz, né? Porque você já está lá, né? Agora é só aproveitar. A gente não tinha tido essa noção. Muito legal isso. A chuva Oi? é quente, Fala de a novo que chuva é travou. quente, A chuva. a chuva é quente, né? Então nem a chuva é ruim, até a chuva é boa, né? A gente ficou lá, põe a capa, tira a capa o dia inteiro, lá vários dias, e não estraga. Não estraga a atração, não estraga nada, porque você continua aproveitando.
Então tem que ir com um espírito bom, tem que aproveitar, porque às vezes é uma vez na vida que você vai, então tem que ser bom, tem que ser legal mesmo, tem que curtir. Tá certo. Eu falo isso também, não é a competição de quem faz mais brinquedo num dia, né? É aproveitar e para alguns vai ser um monte de brinquedo, para outros vão ser menos e personagem, para outros vai ser uma mescla. Então é exatamente isso que você falou, chegar lá. A gente faz toda essa preparação antes para você conseguir relaxar e se divertir quando estiver lá, né? Sim. Ai, gente, muito obrigada. Fico muito Nada. Nós que feliz. agradecemos tudo que você fez pela gente. É verdade. Foi demais, né? Muita gratidão mesmo, porque fez toda a diferença na nossa viagem, né? Tudo que a gente aprendeu, sendo nas lives, sendo nas aulas, nas reuniões com o pessoal do BP, ou sendo assistindo os vídeos lá do OPP, fez toda a diferença na nossa viagem. Essa é É uma verdade, verdade. uma grande verdade. Como é que você acha que teria Obrigado sido mesmo. a viagem se vocês não tivessem entrado no PP? Olha, eu vou te Acho dizer, melhor não pensar. eu acho que eu teria andado mesmas coisas que eu tinha andado, mas andado, eu tô falando, andado pelo parque, mas certamente eu teria aproveitado bem menos atrações, né? Porque eu ia talvez cair numa fila que eu não precisaria ficar naquela fila, porque eu sabia, sabendo que não é um histórico daquela fila Uhum. Ser tão ser tão grande. grande. E acabar Então, fazendo muito menos atrações, né? muito menos, mas muito menos. Gente, muito obrigada mesmo. Precisando de alguma coisa, estou por aqui. Se forem planejar a próxima, estamos por aqui. Porque agora só vem novidade, né? A gente fica querendo, com vontade É, de planejar a próxima. Então, Fica querendo não voltar, né? para é. casa. Não quer ficar lá. Agora eu vejo que a gente vai ter o Epic Universe, né? É. Aquele parque gigantesco que, olhando agora, conhecendo o que a gente conhece, o tamanho dos parques, a gente já entende que Epic Universe não é um parque para fazer num dia, de tão grande que ele vai ser, né? Então, já fica aqui na expectativa de, será que a gente já vai ano que vem? Né? Você acha que a gente vai encarar essas filas, porque vai estar muita fila, com Vai estar Uhum. certeza? dois brinquedos o dia inteiro, né? Será que a gente espera alguns anos aí até Baixar um pouco, abaixar? né? Vai ser a ponderação agora, né? Certamente numa próxima oportunidade a gente vai fazer uma estratégia diferente, talvez É. encontrar mais personagens, Que né? a gente não priorizou A dessa gente vez. não priorizou personagem, a gente tirou foto com personagem, sim, mas eles estavam ali, tinha uma filhinha pequena, vamos lá. Mickey não, Mickey a gente tirou com foto em Quase Magic tudo Kingdom, no no Epic, Animal e no no Epcot. Epcot, é. Então em 3 parques a gente tirou foto com o Mickey, porque era só, Era o único que a gente fazia é. questão. Agora os outros a gente acabou não priorizando, então talvez uma próxima vez a gente priorize isso e, e algumas outras coisas que talvez a gente não tenha feito porque não quis fazer. Cada Até. ano que passa é mais coisa nova que tá vindo, né? Porque a Disney também anunciou um monte de coisa nova. Então, E Sim. se deixar para 2026, 2027, 2028, é tudo coisa nova vindo. Atração nova, montanha-russa nova. Então, vai ter novidade. Eles fazem isso pra gente ficar voltando sempre, né? sem dúvida. Se eles não fizessem, eu ia querer voltar do mesmo jeito. Exatamente. Mesmo que tivesse igual, né? Sim, sem problema nenhum. Gente, contem comigo então para a próxima. Muito Tchau, Dani. obrigada. Olha só, esse relato já mostra que é possível sim você aproveitar os parques de Orlando sem precisar comprar as filas rápidas, mesmo que seja a sua primeira vez em Orlando. É só você ter estratégia. Esse é só um de vários relatos que a gente tem aqui. E amanhã nós vamos ter um outro relato, dessa vez da Cris e do Roberto. Eles já tinham ido 7 vezes para Disney, foram na 8ª vez, e essa 8ª vez foi bem diferente das outras 7. Então, mesmo eles achando que já sabiam de tudo por já ter ido 7 vezes, eles viram que tinha muita coisa que eles desconheciam, e amanhã eles vão contar um pouco mais sobre isso. E lembrando que na semana que vem a gente vai ter o Projeto Orlando, que vai ser uma imersão gratuita, onde eu vou te mostrar o caminho para você aproveitar ao máximo a sua viagem, com menos filas, economizando, sem precisar ficar comendo hambúrguer e batata frita o dia inteiro, fazendo uma programação de viagem otimizada, menos cansativa. Então vai ser gratuito, mas você precisa se inscrever
para receber os materiais extras que eu vou mandar, o link das aulas. Depois que você se inscrever, vai ter um grupo do WhatsApp para você entrar. O grupo do WhatsApp está aqui também na descrição do vídeo. É importante você estar nesse grupo, porque é lá que a gente vai mandar os recados importantes, tá? É um grupo silenciado, só para eu mandar os recados importantes, o link das aulas para vocês não perderem nada. Só para repassar, então, rapidinho a agenda do Projeto Orlando, que vai ser semana que vem. A primeira aula a gente vai falar sobre os erros, né? O que não fazer na sua viagem, por que muita gente pega mais filas à toa. Vamos começar a escolher os melhores parques para visitar, porque você vai aprender a identificar o perfil da sua família, né? Como escolher os melhores parques para você, que combina com a sua família. Depois a gente vai começar a montar a programação de viagem, né? Escolhendo os melhores dias para cada parque, como escolher os melhores dias para cada parque, né? Vou falar do conceito de custo Orlando, sobre como é importante você entender isso para tomar as melhores decisões da sua viagem. Como economizar bastante na alimentação, sem precisar ficar comendo mal, sem precisar ficar comendo pizza e hambúrguer todos os dias. É possível sim fazer substituições, ter uma alimentação ok, sem precisar gastar fortunas. E vamos falar também sobre estratégias para evitar filas, né? Eu sei que esse é o terror de todo mundo, ninguém quer ficar em filas quilométricas lá em Orlando. Existem estratégias gratuitas e pagas para evitar filas, nós vamos falar disso na terceira aula. Vou mostrar um roteiro do Magic Kingdom com a ordem das atrações para você seguir. Então, e tudo vai ser de graça, tá? Então, é um conteúdo que você não encontra pela internet, não vai ficar disponível por muito tempo, então vai ficar disponível apenas na semana que vem. Então, é importante você estar lá junto comigo para não perder nada importante, porque eu sei que é muita informação. Então, você estando ao vivo comigo, depois você vai ter tempo de assimilar, rever tudo. Então, lembrando que vai ser de 28 de janeiro a 2 de fevereiro. Se você ainda não está inscrito, se inscreve para receber todos os materiais que eu vou mandar. O link está fixado aqui no chat e também tá na descrição do vídeo, tá bom? E eu te espero então aqui amanhã às 8 da noite, a gente vai ter mais um relato de viagem e eu vou te esperar aqui então. Até amanhã!